porcentagem complementar. Bem, nessa aula a gente vai trabalhar com esse quadrinho daqui, que conta de uma ambulância que sai do interior a caminho da capital com um paciente. E aí, pelo rádio, o motorista escuta as informações sobre o total de leitos em cada um dos 3 hospitais, A, B e C, e também o percentual de ocupação de cada um deles, né? Lembrando que a gente tem esses valores para basear o nosso problema, mas esses números são dinâmicos, né? Enquanto eles estão indo, esses números vão mudando, mas a gente precisa ter uma ideia do que fazer. E aí esse motorista ele não pode usar uma calculadora, né? Afinal de contas ele está dirigindo e ele precisa agir rápido e maximizar as chances do paciente ser atendido. Sabiamente ele calcula mentalmente, né, qual é a melhor chance e vai para o hospital, né, que o paciente tem essa melhor chance de ser atendido. Para resolver esse problema, eu quero conversar um pouco sobre complementar. Então, complementar vem da ideia de completar. O que a gente sabe? Que a quantidade de leitos ocupados, se eu somar com a quantidade de leitos vagos, tem que dar 100%. Então, isso a gente considerando que está contando os leitos, ou ele está ocupado ou ele está vago. E aí, de acordo com o quadrinho, a gente sabe os percentuais de ocupação de cada um dos hospitais. Lembrando que a gente tem aqui nesse primeiro hospital 70% de ocupação, no outro 90% e no outro 80%. Se nesse primeiro hospital 70% dos leitos estão ocupados, qual que é o percentual de leitos vagos? O percentual de leitos vagos vai ser de 30%. Por quê? Porque 30 mais 70 dá 100%. Nesse segundo hospital, se eu tenho que 90% dos leitos estão ocupados, qual o percentual de leitos vagos? Bem, o percentual de leitos vagos nesse caso vai ser de 10%, porque 10% mais 90% dá os 100%. E, finalmente, nesse último hospital, se o percentual de ocupação é de 80%, isso quer dizer que o percentual de leitos vagos vai ser de 20%, porque 20% mais 80% dá os 100%, certo? Então, eles se complementam, juntando o que está vago com o que está ocupado, tem que dar 100%. Vamos em frente. Bem, a gente já conversou sobre isso daqui, e aí o grande segredo agora, a grande dica, é calcular primeiro os 10%. Lembrando que para calcular 10%, a gente já conversou isso numa aula anterior, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E aí, por exemplo, nesse primeiro hospital, se eu tenho um total de leitos de 80, essa vírgula, se ela não aparece, é porque ela está escondida aqui no final. Se eu ando com ela uma casa para a esquerda, isso aqui quer dizer que 10% dos leitos desse hospital equivale a 8 leitos. Nesse caso daqui de 200 leitos, se eu quero calcular 10%, a vírgula que está escondida aqui no final, anda uma casa para a esquerda, e aí eu vou ter que 10% equivale a 20. E nesse outro hospital de 180 leitos, se eu quero calcular 10% deles, 10% de 180 vai ser, no caso aqui, 18, certo? E aí, trazendo aqui para o nosso problema, no primeiro hospital, eu sei que o percentual de leitos vagos é 30%. Mas 30% é o quê? É o triplo de 10%. Então, vou pegar o triplo de 8. E o triplo de 8, a gente sabe que é 24. Então, aqui tem 24 leitos vagos. No segundo hospital, por coincidência, acho que é exatamente 10%. Então, aqui a gente sabe que a quantidade de leitos vagos vai ser 20. E no último hospital, a gente já calculou os 10%, que equivale a 18. E aí, como eu quero 20%, que é o que está aqui, então o dobro de 18 vai ser quanto? 36. Então, agora a gente tem as quantidades de leitos vagos em cada um dos hospitais. Vamos voltar lá no nosso problema? Então, voltando aqui com o quadrinho, então a gente já descobriu que a quantidade de leitos vagos no primeiro hospital, no caso, o hospital A é 24, no hospital B são 20 e no hospital C são 36. E aí, a melhor escolha seria, no caso, o hospital C, que a quantidade de leitos vagos é maior. E aí é importante, e eu quero chamar a atenção, para a gente não analisar o problema e tentar dar uma resposta sem pensar com muita calma. Porque olha só, se a gente for olhar aqui, o hospital com mais leitos é esse.
O hospital com um percentual maior de leitos vagos é esse. Mas a gente tem que considerar as duas coisas juntas, não só o total de leitos, como o percentual de leitos vagos. E combinando essas duas informações, que a gente consegue chegar na nossa resposta, certo? E aí, no caso, a melhor escolha é mesmo o hospital C, como a gente já fez. Faça suas anotações e bons estudos.